Olá, sejam todos bem-vindos ao Biogascast, o podcast do Biogás. Eu sou Renata Tomasi, jornalista da equipe de marketing do Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás, e é com imensa alegria que neste episódio nós estreamos o Biogascast. É um programa de podcast totalmente focado nas temáticas do biogás, onde a cada novo programa trataremos de assuntos relacionados a esse segmento. Vamos trazer convidados especiais, convivência de campo, experiência no desenvolvimento de tecnologias e pesquisas. Substrato de hoje. E o nosso tema, ou melhor, o nosso substrato de hoje, vai render e produzir muita informação. Vamos conversar sobre o Plano Nacional de Energia, o PNE, que é o planejamento de longo prazo feito pelo setor energético do país. Neste plano, as tendências e as alternativas de expansão norteiam as decisões desse segmento. O PNE impacta diretamente no meu, no seu e no futuro de toda a população. No recente 13 de julho, o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública a minuta do relatório do Plano Nacional de Energia 2050. O documento foi elaborado pela EPE, a empresa de pesquisa energética. A partir da diretriz do Ministério de Minas e Energia, o relatório será levado à apreciação do Conselho Nacional de Política Energética, que é o CNPE. Esse episódio vai te abastecer com as tendências para o biogás nos próximos anos. Vamos falar sobre as contribuições que instituições de peso no país fizeram para garantir a utilização do biogás de forma plena e abrangente no Brasil. E para enriquecer a mistura do nosso papo, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vamos receber a engenheira química Tamar Reutemann, mestre em planejamento energético, doutoranda em bioenergia. Atualmente, Tamar é gerente executiva da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás. Tamar, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui e agradeço o convite do CI Biogás. Tamara, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e já agradecemos a sua presença aqui no nosso episódio 01, momento muito importante para o CI Biogás, e ter uma colega representante da Biogás só torna esse momento ainda mais especial para nós. E vamos aproveitar a oportunidade para parabenizar a equipe da Biogás, que recentemente compensou as emissões de gases do efeito estufa referente às suas atividades envolvidas no ano de 2019. Com a primeira compra e aposentadoria de créditos de descarbonização, os CBIOS, lançados pelo RenovaBio, a Biogás é a primeira associação do setor de energia a efetuar a compra como parte não obrigada. Tá certo isso, Tamar? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Tá, então essa foi a nossa primeira experiência em compensar emissões da associação, e aí a gente inclui as atividades de escritório e as viagens também, serviços de transporte que a gente utiliza. Não compensamos ainda os nossos eventos, esse é um objetivo que a gente quer fazer no próximo ano, mas nada melhor do que usar os créditos de descarbonização do RenovaBio, que é o maior programa de biocombustíveis do país. E o nosso objetivo é também fomentar, incentivar que outras associações, empresas, pessoas façam as suas compensações também utilizando esses créditos e incentivem aí o programa, o RenovaBio. Então, a Biogás incentiva, e está super apoiando esse programa. Muito bem, Tamara. E a Biogás está fazendo história junto com o RenovaBio, né? Então, é muito legal mesmo ver essa participação aí. A gente espera que cada vez mais outras empresas também façam. E agora eu quero apresentar para vocês Rogério Meneghetti, engenheiro eletricista que atua há 2 anos na assessoria de energias renováveis da Itaipu Binacional e atualmente na divisão de planejamento de infraestrutura, voltado às atenções na gestão do tema de energias renováveis da Diretoria de Coordenação. Formado pela UniOeste, mestre em Engenharia Elétrica pela UFSC, com tema em Estimação de Estados e Teoria da Informação. Seja bem-vindo, Rogério. Agradecemos demais a sua participação. Então, Renata, eu queria agradecer o convite para estar presente aqui no Biogascast. Espero que seja o primeiro de muitos episódios que virão aí nos próximos meses e anos. Espero vir para o trabalho nos próximos meses e ouvir o Biogascast no carro.
Rogério, agradeço os seus votos. Eu e toda a equipe de Cibiogás estamos torcendo muito para que ele realmente se realize. Agora quero apresentar os meus colegas de trabalho. Nathalie Nunes da Silva, engenheira eletricista e analista de projetos do Cibiogás, que atua em projetos de microgrid, geração distribuída, mobilidade elétrica, modelos de negócio e arcabouço jurídico e regulatório do setor elétrico. Mestre em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Estadual do Paraná. E Breno Carneiro Pinheiro, engenheiro eletricista com mestrado e doutorado em automação e sistemas e MBA em administração de negócios do setor elétrico. O Cibiogás é coordenador de planejamento energético e tem atuado em projetos de geração distribuída desde 2016, sobretudo na execução de projetos de P&D ANEEL. Nathalie e Breno, meus queridos, como vocês estão? Olá, Renata, é um prazer, fazer parte dessa iniciativa e vamos contribuir aí para a gente discutir um pouquinho sobre o PNE, sobre a importância desse documento. Boa tarde, Renata. Realmente uma satisfação. Já seria uma satisfação participar do podcast e participar do primeiro episódio, então realmente uma satisfação e uma emoção muito grande. Obrigado pelo convite e será um prazer conversar com você. Bom, maravilha, pessoal. Olha, agradeço demais a participação de vocês dois aqui, grandes entusiastas aí do podcast do Cibiogás, e o que era uma ideia está se tornando realidade. Então, vai o nosso agradecimento aí, não só meu, mas de toda a equipe de marketing. Aproveitar para dizer que o Bruno Teral está na produção do nosso programa e a Liege Reis no apoio e nas redes sociais. Reator de ideias. Bom, então agora vamos todos entrar no nosso reator de ideias do Biogascast. E para começar é importante contextualizar melhor o assunto e por mais que eu já tenha explicado brevemente no começo ali da fala, eu acho que é fundamental trazermos para os nossos ouvintes o que é de fato o Plano Nacional de Energia. Breno, eu gostaria que você trouxesse essa explicação para nós. Você pode então explanar aí como um mestre que é exatamente o que é o Plano Nacional de Energia? Claro, Rê. Então, para entender um pouco ali do Plano Nacional de Energia, nós temos que entender que o setor elétrico brasileiro ele tem instituições que são responsáveis por atividades bem específicas. Então, você tem ali, desde a Presidência da República, você tem o Ministério de Minas e Energias, e vinculado ao Ministério de Minas e Energia, nós temos a empresa de pesquisas energéticas. Então, é exatamente ela quem é responsável por fazer esse estudo, esse levantamento sobre as fontes energéticas que estão disponíveis no Brasil, e ela, então, é responsável por todo esse planejamento de como nós estamos em termos de oferta de energia no país. Então, a partir desse estudo, desse levantamento que a EPE realiza, ela compila tudo isso de uma maneira integrada, então ela coloca isso nesse documento, que é o Plano Nacional de Energia, sempre pensando no horizonte de longo prazo. Então, vai observando quais são as tendências tecnológicas, o que é que nós temos em relação às novas soluções do mercado, para o aproveitamento energético, e vai compilando isso, vai colocando isso no documento, para que o governo possa ter uma visão geral e integrada de como está o panorama das fontes energéticas, traçando também um paralelo muito com o que acontece em nível mundial. E isso serve de subsídios ali, Conselho Nacional, que define as políticas públicas aí voltadas para o setor energético, com base nessas informações é que se define quais são os caminhos que o país vai seguir no tratamento de suas fontes energéticas. E aí agora a EPE retomou essa publicação com o PNE 2050, e como você comentou, ela abriu para a consulta pública, exatamente para coletar as percepções de todos os agentes ali envolvidos com o setor energético. Tá?
Então, esse processo aí encerrou-se agora, recentemente, né? Foi fechada o processo para envio de contribuições e, claro, como a gente vai discutir aqui, foi uma oportunidade muito, muito boa para a gente colocar os pontos importantes com relação ao biogás. Né? Então, o PNE ele é uma publicação de extrema importância para o país, porque ela traça exatamente esse panorama de como nós estamos em relação às fontes energéticas. Ô Breno, até completando um pouco, né, a tua fala, que foi muito bem colocado aí, essa questão de tendências, a questão de recomendações, a questão de diretrizes para os próximos anos. Esse é o papel do PNE, né, do Plano Nacional. E isso faz parte do quê? A gente falou aqui ao longo da conversa, né, sobre diretrizes para o governo, diretrizes, planos, então, como que vai ser colocada, então, a matriz para os próximos anos. E o PNE faz parte exatamente disso, né? Eu tenho uma estratégia de governo para consolidação, para expansão, então, do setor elétrico, não só o elétrico, né, do setor energético para os próximos anos, e o PNE, dentro dessa estratégia para os próximos anos, ele faz parte da primeira caixinha. Qual que é o desenho da estratégia? Ele traz exatamente essa informação. Quais são as recomendações? Quais são as diretrizes? Como está a matriz hoje? Quais são os fatores, então, que interferem para a expansão da matriz? E após, então, essa consolidação do desenho, né, que é essa questão das contribuições que nós passamos, né, nesse período, vem a implementação, então, dessa estratégia. Então, até 2050, o que vai ser implantado? E após a implantação, o monitoramento. Então, o PNE faz parte da caixinha de desenho, que é a primeira caixinha que compõe, então, a estratégia do governo para os próximos anos, né, para a consolidação e para a expansão, então, da matriz energética. É importante destacar, né, só destacar que não define políticas públicas, né? Ele apenas traça exatamente esse panorama, né? Ele traça aí um pouco do como está o setor energético. As políticas, os programas, os incentivos, né, que sejam, eles são desenhados após, então, essas diretrizes. Eu vejo, olha, quais são as fontes que podem impulsionar ou que podem auxiliar, quais são os atributos que essas fontes trazem, e a partir disso, então, são desenhadas as políticas, os programas, resoluções, então, decretos, né, que possam facilitar a implementação dessas fontes. É isso mesmo, acho que a ideia é realmente direcionar, e uma questão importante que é exatamente orientar as políticas públicas, né? A gente conseguir, a partir desse documento, identificar quais são as fontes que ainda precisam de alguns incentivos ou que ainda precisam de estudos a serem feitos, e como que o governo, o Ministério, a empresa de pesquisa energética, enfim, essas entidades conseguem colocar, então, na matriz as novas fontes e conseguem orientar as suas ações de políticas utilizando como base, então, esses cenários, né, essas referências que estão sendo discutidas pelo PNE. Tendo uma visão um pouquinho diferente do que é o Plano Nacional de Energia, vou fazer uma pequena analogia. Quando a gente precisa de energia, a gente liga uma tomada, enfim, da onde que vem essa energia? Quando a gente fala em curto prazo, no momento que a gente liga, ela vem das máquinas que já estão operando no nosso sistema, né? Seja de uma usina hídrica, térmica, que seja. Quando a gente fala de energia de algumas horas, nós temos tempo de acionar uma outra máquina que está parada, né? Uma máquina, por exemplo, hídrica, que tem um acionamento mais rápido. Se a gente precisa de energia para daqui a um mês, por exemplo, nós podemos acionar uma unidade térmica que está parada, que ela leva um tempo maior para ser ligada. E dali 1 ano, 2 anos, 10 anos, da onde vem essa energia? Ela vem de novas fontes. E é isso que o plano tenta trazer. É dar as diretrizes para onde vai a expansão do sistema elétrico e do sistema de energia como um todo do país. Bem, e uma coisa diferente, engraçada que acontece, né, é que o mercado é muito dinâmico. Então, lá no PNE 2030, em 2007, a fonte eólica estava escondida
dentro de um pacote chamado Outras Fontes. E de lá para cá, a gente já instalou no Brasil, né? O Brasil já instalou, enfim, mais de 14, 15 gigas de energia eólica. Isso dá mais que uma Itaipu. Então é muita energia que foi instalada. E ele era pouco citado no PNE 2030. Então o mercado ele é muito dinâmico, novas fontes vão surgindo e nós temos que estar atentos também a essas fontes. Então o plano dá as diretrizes, mas também temos que ficar atentos às novas fontes que vão surgindo. Tem um desenho, né, da estratégia energética e a Nathalie falou de algumas fases ali, então pelo que eu andei consultando, né, no documento, a primeira etapa é justamente esse desenho da estratégia, né, com a definição de conjunto de recomendações e diretrizes a serem seguidas, que o instrumento é o relatório final do PNE. Em seguida vem essa implementação da estratégia, que vai desenvolver esse conjunto dessas ações coordenadas, que possibilita a implementação da estratégia, que dá origem ao plano de ação. E, na sequência, o monitoramento dessa estratégia, que é monitorar justamente os efeitos e os desdobramentos desse plano de ação e que vieram desse relatório, né? Então, resulta no plano de monitoramento das ações estratégicas. E assim vai seguindo, né? O desenvolvimento das políticas públicas, a implementação disso tudo. Tendo em vista, né, a importância de um plano nacional energético, eu gostaria de saber, dentro do documento desse ano, um dos pontos relevantes foi os atributos das fontes, né? Então eu gostaria de saber por que a preocupação do Ministério de Minas e Energia e da EPE em saber em detalhes os atributos das fontes. E como era feito antes? Havia essa preocupação? Renata, é exatamente isso. Nesse documento veio então essa diferenciação trazendo a palavra atributos, quais benefícios as fontes vão levar então à matriz, ao sistema de distribuição, ao sistema de transmissão. Então se pensa sempre, vão incentivar uma fonte. Por quê? Porque ela traz determinados benefícios. O que se pensava até então, né, que a gente via em vários documentos, é um exemplo do PNE 2030. Quais fontes tem na matriz, quais fontes vão ser incentivadas por determinados atributos. E como que foi colocado nesse documento do PNE 2050 agora? Quais fatores eu preciso impulsionar para que haja uma evolução no setor energético como um todo? E a partir desses fatores, então, que vão levar à evolução desse setor, levar à expansão desse setor, quais fontes podem nos auxiliar? Um exemplo disso. Preciso que haja descentralização. Foi um dos pontos levados, né, ao PNE, discutidos ali dentro. Quais fontes podem me auxiliar na descentralização da geração de energia elétrica? Então, é nesse contexto que o MME, que a EPE, né, a Empresa de Pesquisa Energética, coloca os atributos das fontes, né, pensando qual é o benefício que eu preciso, né, que o sistema está solicitando. E a partir desse benefício, desse atributo, desse fator que o sistema como um todo, né, está solicitando, eu verifico quais fontes, então, podem me auxiliar para consolidar, então, esse fator que é impulsionador do setor, né? Então a gente também tem que lembrar que o PNE 2030, ele foi feito em 2007, então tem um tempo razoável aí, quer dizer, já aconteceu muita coisa no setor, já tiveram muitos avanços, e a participação das fontes chamadas intermitentes tem cada vez feito mais, tem trazido mais desafios para o setor elétrico. Então, essa questão dos atributos acaba sendo bem importante quando a gente fala de ter um setor elétrico eficiente que consiga abarcar aí todas as fontes que a gente tem da melhor maneira possível. Então, essa questão dos atributos está na pauta do dia, a gente tem falado muito sobre isso, e é importantíssimo exatamente quando a gente percebe que a gente tem um conjunto grande de fontes e como que a gente
consegue estimulá-las, né, para que elas sejam utilizadas da melhor forma possível. E aproveitando também para falar que não são só os atributos elétricos, né? A gente também fala de atributos ambientais, e o biogás é a melhor fonte, né? Quer dizer, nesse sentido, além de dar um tratamento correto para os resíduos e a gente está gerando energia limpa, renovável. Então, o biogás tem esses benefícios que vão além do setor elétrico, outras fontes também, claro, né? Mas o biogás tem essas diversas vantagens. E a gente também pode elencar aqui atributos sociais e econômicos, quando a gente fala de geração de emprego, geração de renda. Então, esses atributos vão além dos que fazem referência ao setor elétrico, né? BioGasCast, o podcast do biogás. Rê, muito importante a colocação da Tamar e da Nathalie sobre a questão dos atributos das fontes e destacar exatamente que o nosso país, né, o Brasil, ele dispõe de uma oferta, né, de fontes energéticas renováveis que causa inveja, né, em muitos outros países. Nós temos o sol em abundância, nós temos vento, nós temos a hidroeletricidade, nós temos a biomassa, né, e o biogás aí em destaque. Então, valorar as fontes de maneira adequada permite você exatamente impulsioná-las, né? Permite o desenvolvimento delas. Então, as fontes elas têm um caráter no Brasil, além dessa quantidade em abundância, né? Nós temos ainda um caráter de complementaridade entre elas, né? Então, quando tem escassez de uma determinada fonte numa localidade, nós temos uma oferta em outra localidade do país. Então, por esses aspectos, o PNE acerta quando ele traz essa importância de nós valorarmos os atributos de cada uma das fontes para destacar exatamente os benefícios que cada uma delas pode trazer ao país, né? Numa visão que seja exatamente isonômica, né? Sem priorizar ou sem dar destaque a uma ou a outra, né? Mas trazer exatamente os benefícios que elas podem trazer ambientalmente, economicamente, né? Então, socialmente. Então, todos esses prismas aí é importante quando a gente fala de energia, né? E é importante, então, destacar que a empresa de pesquisa energética, né, e o Ministério de Minas e Energias acertaram, né, nas análises que foram apresentadas nessa minuta, e então vale a parabenização por essa iniciativa, né, de destacar que é importante você analisar os atributos da fonte. Aproveitar que a Tamar trouxe as ODS na resposta. As ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o biogás atende pelo menos umas 8 ODS, né? Que é, por exemplo, a ODS 6, água limpa e saneamento, então de uma certa forma ele contribui. A ODS 7, que é energia acessível e limpa, ODS 9, 11, 12, 13, 15 e 17. Então cada ODS dessa tem um objetivo de desenvolvimento, e o biogás e seus projetos aí conseguem contribuir para que nós alcancemos esses objetivos. Então, agora eu queria perguntar para vocês sobre as contribuições propriamente dita. Então, gostaria de saber, tanto da parte da biogás quanto do Cibiogás, quais foram as contribuições para esse Plano Nacional 2050? No caso da biogás, a gente, na verdade, como o CI Biogás também faz parte da biogás, né, além de ser associado, é membro fundador e está no nosso conselho, a gente faz muitas trocas de informações, a gente vai constrói essa visão das contribuições ao PNE juntos. E
a gente fez uma contribuição até dividida, né, entre uns pontos gerais e uns pontos mais específicos ali do documento em si. E aí eu vou falar aqui um pouquinho do que foi, qual é a nossa visão, né, em relação ao documento. Primeiro, a gente viu com uma surpresa muito boa o fato de que o biogás aparece bastante no documento, então isso é um ponto bem positivo. Tem algumas questões ainda a serem colocadas, por isso que a gente fez a contribuição nesse sentido, mas é interessante de ver que o biogás está sendo bastante considerado, né? Está sendo visto pela EPE, pelo Ministério, e isso é um ponto positivo para o setor. Mas em relação, então, à nossa visão sobre o documento, a gente entende que, em alguns momentos, que apesar do biogás aparecer, muitas vezes ele aparece como se não tivessem dados ou como se fosse uma fonte muito ainda no estágio muito inicial. Eles usam um termo que é de assimetria de informação, quer dizer, de não ter informação suficiente sobre essa fonte. E aí a gente já coloca que a gente tem hoje mais de 500 plantas de biogás operando no país, temos projetos de referência, projetos robustos, um deles é o projeto da Raízen, que acabou de ser inaugurado, que venceu um leilão de energia no mercado regulado. Temos o projeto de biometano, da Ecometano em Fortaleza, que está injetando na rede de gás natural. Então, a gente já passou da fase de somente ganhos de conhecimento. A gente já tem projetos robustos, e aí por isso a gente entende que o plano ele pode considerar um pouco mais o biogás, né, como uma fonte que já tem referências, que já está aí mais estabelecida. Claro que quando a gente compara com as outras fontes, como solar, eólica e não dá nem para falar com hidrelétrica e as demais, mas as mais recentes, solar e eólica, biomassa, a gente sabe que o biogás ainda está num estágio inicial, mas podemos colocar que já temos projetos, como eu falei, né, de referência que podem ser considerados de uma forma mais robusta nesse plano. Um ponto também importante que é interessante que a gente colocou quando a gente fala de transição energética, é extremamente importante essa discussão da transição energética, qual é a transição que a gente quer, e a gente considera que o gás natural não pode ser tratado como esse combustível de transição, né? Quando a gente fala dessa transição, a gente não pode ficar só dependendo do gás natural, quer dizer, a gente manter a dependência por combustíveis fósseis. Então, o gás ele vai ter o seu papel, assim como as fontes renováveis, assim como as hidrelétricas, mas aí é a questão da visão dos atributos, exatamente o que a gente quer, o que o sistema precisa, e utilizar a fonte que vai corresponder a esses atributos da forma mais barata, sem selecionar qual vai ser essa fonte, né? Sem dizer que tem que ser o gás natural, não tem que ser. A ideia é que a gente selecione pelo que o sistema precisa e não definir qual é a quantidade de energia de cada uma dessas fontes. Então, acho que esses foram alguns dos pontos que a gente trouxe na contribuição, acho que foram os principais, assim, da biogás. Pelo CI Biogás, Renato, o que nós fizemos? A gente viu a importância, né, desse documento, né, a gente sabe a importância, a gente conversou com vocês a respeito dessa importância, né, da relevância desse documento. Nós começamos a analisar onde o biogás está sendo citado. Foi citado várias vezes, né? Até a gente fez uma busca ali rápida, o biogás foi citado 24 vezes, biometano foi citado mais de 20 vezes também. Onde que o biogás e o biometano estão sendo citados dentro desse documento? Em que fatores, em que aspectos está sendo englobado? Então, esse foi nosso ponto de partida para começar a analisar, então, as colocações a respeito do setor de biogás. A Tamara colocou muito bem ali, né? É um setor que ele está iniciando, mas por conta dos atributos e dessa visão que o Ministério de Minas e Energia, da IPE, né, está colocando nesse documento, a gente vê que é uma fonte que ela pode
contribuir para a expansão do setor, né? Então, nós olhamos dessa forma. Até quando nós falamos dos atributos, eu acho que é legal a gente enfatizar aqui quais são os atributos, né? O biogás é considerado uma geração firme. Por quê? Porque o biogás é armazenável, o biogás ele é despachável, ele gera energia em todos os postos horários, né? A gente não tem uma restrição em relação à geração. Se eu tenho combustível, eu consigo gerar energia, né? Combustível e o biogás. Então, por conta de todos esses atributos que o biogás tem, ele é considerado uma geração de base, ele pode ser utilizado dessa forma. Então, é exatamente nesse ponto, né, com todas essas questões que envolvem o biogás, além da questão mais importante, né, de tratar adequadamente os resíduos, né, que até então não tinha uma valorização essa questão do tratamento. Mas a partir da aplicação, então, do biogás de forma energética, eu consigo agregar valor aí. Então, esse é o ponto interessante para a gente colocar aqui. Até quando a Tamar coloca ali, não pode ser a fonte X, a fonte ali específica, pré-determinada, que deve atender ali ao sistema, mas sim as fontes que agregam benefícios, né? Pensar sempre no benefício, no que está sendo solicitado, e não na fonte em específico. A gente pensa no biogás como um fator determinante, já que ele pode ser produzido em locais que muitas vezes tem problema ali, né, de conexão com a rede, as ditos, né, fim de linha, né, Então, essa é a questão que a gente precisa trazer, né, a gente fala muito da produção de biogás junto aos produtores rurais, em áreas isoladas. Então, esse é um benefício que tem que ser trazido. E dentro do documento PNE, a gente viu muitas vezes sendo citado biogás de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, né? Até então, o que nós vimos nos documentos? Citado o biogás com volumes maiores, né? Então, agora está se pensando no biogás em todas as escalas. E até nesse ponto, foi uma das contribuições do CI Biogás, já que esse mapeamento de mais de 500 plantas e esses dados todos sobre as plantas, nós temos disponibilizados online, né, de forma gratuita para todos, de forma pública, né, que é o Biogás Map. O Biogás Map é uma ferramenta, né, desenvolvida pelo CI Biogás e por parceiros, né, a Biogás apoia nessa ação, né, nessa ferramenta, e ela está em constante atualização. Então, todas as plantas que vão sendo conectadas ao sistema ou que estão gerando de forma isolada, elas estão mapeadas ali dentro, e isso serve de base até para instituir novos planos, né, a respeito disso. Quando a Tamar coloca ali a simetria de informações, né, que não temos tantas informações, nós temos sim, né, e por isso que a gente contribui nos colocando à disposição também, né, a gente sabe o potencial que o biogás tem para ser explorado dentro do Brasil, nós sabemos onde estão já essas plantas, nós sabemos características sobre elas, né, então por que não trazer isso para junto da IPE, para junto do governo, para instituir planos a respeito dela. E dentro do PNE, eu falei ali que a gente instituiu então a estratégia de analisar e contribuir nos pontos em que o biogás estava sendo citado. Então foram 5 pontos em que o biogás foi citado ali dentro das grandes temáticas, envolvendo então descentralização, bioenergia, resíduos sólidos urbanos, tecnologias disruptivas e transportes. E além desses pontos onde ele foi citado, tem várias outras temáticas que poderia ser incluso, né? Então, dentro de descarbonização, dentro de outros aspectos, o biogás ali, ele tem características que podem auxiliar. Então, nós mapeamos oportunidades também em que o biogás poderia ser inserido dentro da cartela ali de fontes, né, renováveis que poderiam auxiliar nessa expansão. Muito bom, Tamar, Nathalie. Até para, aproveitando o gancho, né, aproveitar que a Nathalie entrou no assunto do Biogás Map, citar que ele é uma ferramenta online totalmente gratuita. Para você que está nos escutando, se você quiser conhecer mais, saber dados gerais aí do biogás no Brasil, esse é o mapa do biogás. Então você pode entrar
mapbiogas.cibiogas.org, ou então entrar direto no nosso site cibiogas.org, vai ter um botão lá para você acessar a ferramenta. Está disponível também a nota técnica do Panorama do Biogás no Brasil em 2019, que foi um estudo realizado aí em parceria com a Biogás, inclusive, né, a Cibiogás e a Biogás fazem esse estudo, esse levantamento e desenvolvem essa nota técnica. Tá lá a última versão, que é de 2019, claro que encerrando 2020 vai ser atualizado esse panorama do biogás no Brasil, mas o Biogás Map você consegue selecionar o estado, o município, consegue selecionar planta de pequeno, médio ou grande porte, você pode selecionar pelo início da operação do uso energético do biogás. Tem uma aba nova que a ferramenta está atualizada, que é o Biogás Data. Você consegue ali informações em Power BI e consegue fazer filtros, colocar filtros ali e automaticamente a ferramenta já gera gráficos maravilhosos. Então, para você aí que é um tomador de decisão relacionado ao biogás, para você que tem uma empresa, você que está querendo investir em biogás, quer saber onde é que fica a maior concentração de plantas, é uma excelente oportunidade para você conhecer mais aí do mapa da realidade do cenário nacional. Na resposta de vocês, ambas trouxeram a quantidade de vezes que o biogás e o biometano foi citado nesse novo documento, né? Nesse documento mais recente. O biometano e o biogás foram citados mais de 20 vezes. A equipe teve o trabalho de contar, porque pelo que dá para perceber, de fato, foi algo inédito. Então, eu gostaria que vocês abordassem esse assunto, trouxessem o que difere essa versão para as versões passadas, e principalmente o que representa isso para o biogás, o que representa isso para o setor do biogás. Aparecer o termo biogás, biometano tantas vezes, e ele ser entendido como uma fonte de energia, de ser colocado ali, como ele pode substituir o gás natural, como ele pode ser utilizado para a geração de energia elétrica como fonte renovável. Ele aparece no capítulo da descentralização, por exemplo, né, que faz todo sentido, descentralização, descarbonização. Então, estar ali o biogás é muito importante, é um marco, né? Tem uma representatividade grande para o setor, mas, como eu falei, ele ainda aparece como uma fonte a ser muito estudada, a ser entendida, e por isso a gente tem um trabalho de estar mais próximo do Ministério e da EPE para levar essas informações, mostrar que temos projetos que podem ser utilizados como referência para projetar daqui para frente, né, para fazer, e também para estimular as políticas públicas. Tem pontos que são importantes, que eles trazem, de ter roadmaps, de ter dados sobre esse setor, e é super relevante que a gente tenha, que a gente consiga construir, né, muita coisa a gente já está vendo acontecer. Então, como a gente já colocou, né, do último PNE para esse já teve um avanço enorme, e a gente espera que no próximo tenha mais ainda, que a gente tenha dados concretos, que tenha estimativas mais reais, realmente, considerando realmente os dados da produção, os dados dos projetos que já estão em operação. Eu acho muito pertinente aí as colocações da Tamar e destacar, né, que a menção do biogás no PNE é um resultado aí dos esforços do setor, né? Não é à toa que nós chegamos nesse ponto, que a principal publicação de vista governamental fala então da integração das fontes, que fala sobre a projeção aí dos próximos anos com relação ao aproveitamento energético, faz menção ao biogás. Então, a Associação Biogás, o próprio CI Biogás, os agentes setoriais aí relacionados à cadeia de biogás, né, têm trabalhado aí incessantemente ao longo dos anos, e foi, então, premiado, né, com essa menção tão destacada, né, do biogás no documento, né? Então, é realmente uma conquista e destaca a importância dessa fonte energética, exatamente pelo seu impacto ambiental, que é extremamente significativo. Há um tempo atrás, quando nós tínhamos ali na indústria
sucroalcooleira, não se sabia o que fazer com vinhaça, não se sabia o que fazer com bagaço. O suinocultor não consegue expandir o seu plantel porque ele tem problemas com a biomassa residual, não sabe onde colocar os dejetos, né, dos animais. Então, hoje, o biogás faz esse papel, faz esse elo aí entre produção e geração de energia elétrica e, portanto, é uma fonte que merece destaque como ganhou destaque aí no PNE. O que difere do PNE 2030 para esse 2050, que lá em 2007 e um pouco antes, não existia o assunto biogás, ele era muito incipiente, não existia um mercado sobre biogás, não existia pessoas reunidas discutindo sobre o assunto. A gente não tinha sistemas funcionando, operando. E isso nós temos hoje em dia, né? Claro. E isso foi decorrente do esforço muito, muito grande de diversos atores aqui do nosso país. Eu coloco Itaipu nesse meio, que desde 2008 nós colocamos muito esforço, muito recurso para que o tema crescesse. Inicialmente aqui no oeste do Paraná, perto da usina, e de forma natural ela foi se expandindo para as outras regiões do estado e também do país, né, se juntando com outras frentes que tinham sido abertas em outros locais. Eu lembro nos últimos anos, quando saiu no Plano Decenal de Expansão, o PDE, também um documento da IPE, quando foi citado o biogás, que o pessoal do Cibiogás, aqui o diretor-presidente chegou, olha só, tá dando certo o que a gente está fazendo, o biogás está sendo citado no PDE, então já é uma vitória. E foi legal de ver como o pessoal ficou empolgado com isso, né? Então, de fato, a gente estava construindo um mercado e esse mercado tem se consolidado cada vez mais, cada dia mais. É interessante colocar, Rê, também que até então o biogás ele estava incluso dentro da matriz junto com a biomassa. E agora, vendo a questão do potencial que se tem para o biogás, vendo o potencial que se tem para o biometano, que é resultado da purificação do biogás, né? Então, se colocou esses termos dentro do documento, né? Até então, a gente via de forma muito tímida, uma vez ou outra sendo citado no documento biogás, sempre junto com biomassa, né? Então, agora ganhou corpo, né? A gente vê que iniciou, como a Tamar colocou ali, tem várias questões ainda para a gente melhorar em relação às informações, mas nós vemos que a fonte realmente pode auxiliar na expansão, né? Ela tem vários atributos aí que podem ser colocados em prol do sistema, né? Então, é muito importante a gente destacar essa questão, que dentro desse documento, pela primeira vez, né, a gente viu o biogás e biometano tendo destaque, né, dentro ali de vários aspectos que ele pode contribuir. Então, engloba ali todo o setor, geração de energia elétrica, energia térmica, como combustível veicular, pode ser utilizado também como gás ali, né, para cocção. Então, a gente tem várias alternativas para esse gás. O biogás pode ser explorado de forma individual ou com arranjos coletivos. Então, se eu tenho uma produção de biogás ali que é muito pequena, eu posso integrar produtores, eu posso integrar, então, participantes para que haja uma aplicação energética. E pela característica dessa fonte, ele permite que se faça isso. Bom, como diz o próprio slogan da Biogás, a Tamar me corrija se eu estiver errada, mas biogás é mais, né? Então, é realmente uma vitória, acho que para o setor, e por isso esse programa tem justamente o tema do Plano Nacional de Energia 2050, justamente pela importância, pela relevância que essas contribuições vão, de fato, trazer para o setor do biogás, para a nação, para a matriz energética nacional. E com a resposta de vocês aí, a gente já entra no final do nosso papo. Nesse momento, eu quero propor a vocês uma compressão de todas essas ideias e eu vou convidar vocês para a gente fazer um refino da nossa conversa. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Tamar. E, Tamar, é o seguinte, se nós tivéssemos que comprimir todo esse nosso papo de hoje, qual seria a sua conclusão?
Tá, obrigada, Renata. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez o convite de participar dessa primeira edição de muitas dos podcasts do CI Biogás. É sempre importante a gente divulgar, trazer mais informação para o público e de maneiras diferentes. Então, o podcast é algo ainda não tinha, né, para o biogás. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu acho que o que a gente traz aqui é que a gente já tem informações suficientes para colocar o nosso biogás na matriz, né? Eu acho que o que a gente quer é ampliar essa participação, enxergar o biogás, como a Nathalie falou, como uma fonte que não está dentro de biomassa, não está dentro de outra coisa, né? O biogás, ele tem as suas características próprias, ele pode ser utilizado tanto para geração de energia elétrica, térmica e como combustível, então ele pode descarbonizar aí diversos setores da nossa economia. E eu acho que a visão é essa, a gente tem uma participação maior dessa fonte na matriz energética, vai depender de projeções da política pública, né? Então, de todas essas, aliás, de diversas discussões que estão acontecendo nesse momento, da modernização do setor elétrico, por exemplo, que tem trazido essa visão de valorização de atributos, valorização de benefícios ambientais, e o biogás tem tudo para ter uma participação cada vez maior no setor energético, né? Então, eu acho que essa pode ser uma boa conclusão aqui para o nosso papo de hoje. Muito bem. E você, Nathalie, qual que é a sua conclusão da nossa conversa? Renata, eu quero agradecer também muito por me convidar a participar desse primeiro episódio. Só do biogás estar incluso aí diversas vezes num plano tão importante como a gente colocou aqui, né? Que parte dele, as estratégias, então, para a expansão do setor de energia, a gente já vê a importância, né? E quando a gente coloca aí essa questão, está vendo como uma tendência aí no setor, hein? No PNE foi falado dos atributos da fonte, na MP 998 também foi trazida essa questão de valorizar os atributos ambientais, e a gente vê que essa fonte traz todos esses benefícios, né? E quando a gente fala do que o sistema precisa, segurança energética, de qualidade de energia, de atendimento às áreas isoladas, a gente vê que o biogás ele atende todos esses requisitos, e valorizar esses atributos, valorizar esses benefícios que a fonte traz ganhos, não só para o setor, mas para todos, né? A gente vê que com o impulsionamento do biogás, a gente vai ter um tratamento adequado dos resíduos também, então a gente ganha em todos os aspectos, a gente ganha energeticamente, e a gente ganha ambientalmente, e consequentemente nos aspectos sociais, né? Então, na questão de economia circular, na questão de gerar energia próximo, colocar então a geração descentralizada, são muitos pontos importantes. Eu acho que é legal a gente trazer como resumo aqui, né, nesse papo. Bem, resumindo, o biogás está sendo citado tantas vezes, biogás biometano, estar sendo citado tantas vezes no PNE é um motivo de comemoração tremenda. A gente vê o biogás saindo do laboratório, indo para o campo como unidade de demonstração e mais atualmente como empresas investindo seu próprio capital em usinas de biogás e biometano é a consolidação de uma tecnologia. E eu, fazendo parte de uma empresa que investiu nisso há muito tempo, é bastante gratificante ver empresas, instituições como o CBiogás e a Biogás tão empenhadas em juntar informações, organizar as informações e contribuir para o PNE de uma forma bastante estruturada. É bastante gratificante. Entendo que esse é o melhor caminho para a gente tornar o biogás mais utilizado no país. E biogás não é uma fonte do futuro, é uma fonte do presente. Temos muitas coisas a avançar ainda, muitas metas a bater, mas é muito legal de ver como o biogás se empoderou nesse período.
Breno, e o seu refino da nossa ideia? O que você achou desse papo, de toda essa conversa que a gente expôs? O que você conclui? O que eu quero só destacar como final é que o Brasil, todos nós sabemos que é signatário ali do Acordo de Paris. E se a gente for lembrar das metas, né, do país, elas são ambiciosas. Então, se a gente pensar ali que o Brasil apresentou nesse acordo, né, as contribuições do Brasil de redução ali até 2025, né, uma redução de 37% das emissões de carbono, e até 2030, redução de 43% das emissões de carbono. O que eu posso dizer, e acho que deixa aí de recado a todos, que o biogás ele contribui com isso. É uma fonte que vem exatamente para fazer frente a essas metas tão ambiciosas. Então, se explorado e se adequadamente valorado, o biogás só traz benefícios para a sociedade. Obrigado demais pela participação e parabéns. Se vocês quiserem acessar todas as contribuições que foram feitas ao PNE 2050, basta acessar o site do Ministério, mme.gov.br, você vai na aba de consultas públicas e ali você consegue acessar o download gratuito, é disponível ao público. Renata, eu queria aproveitar e convidar aqui os nossos ouvintes para participar da 7ª edição do Fórum do Biogás, que vai acontecer no dia 5 de novembro, vai ser online, gratuito, então acompanhe as nossas redes sociais, que a gente está colocando as informações, como que vai ser feita a inscrição, então vai estar bem legal, é um dia inteiro de conteúdo, então fica o convite. Isso, muito bom, Tamara, inclusive justamente por ser gratuito, né, uma grande oportunidade aí de quem outras vezes não pôde participar do fórum, poder aproveitar essa oportunidade que surgiu por meio da pandemia, né, de participar do evento online gratuito e ter acesso a bastante informação. Quero agradecer em nome do Cibiogás, mais especificamente da equipe de marketing, a participação de todos vocês. As contribuições foram muito ricas. Quero agradecer aos ouvintes. Peço que vocês nos deem retorno, nos deem feedback, contando se vocês gostaram. Esse é o primeiro episódio. A gente quer saber se você, ouvinte, gostou, o que você mais gostou. Mande suas sugestões para nós, sugestão de pauta, sugestões de melhoria. E falar que em breve a gente tem mais um episódio aí, vai ser o 2º episódio do Biogás Cast. Essa iniciativa é uma iniciativa do CI Biogás, mas a intenção é reunir os atores do setor do biogás, trazer pessoas especialistas, profissionais que vão compartilhar com vocês as experiências e os resultados das aplicações do biogás, para que a gente de fato reduza essa assimetria de informações, como já foi citado aqui outras vezes no programa. Se você quiser entrar em contato conosco, vocês podem acessar as nossas redes sociais, @cibiogás_oficial, ou então acessar nosso site, cibiogás.org. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a participação e a presença de todos. Até a próxima.